O governo de São Paulo definiu na semana passada, você acompanhou aqui no Band News São Paulo, acompanhou na programação da Band News FM, que as escolas vão continuar abertas mesmo na fase vermelha da quarentena. Quem vai trazer mais detalhes desse assunto, a volta às aulas presenciais, o ano letivo de 2021, é o secretário estadual da Educação, o secretário Rocieli Soares. Bom dia para o senhor, muito obrigado por conversar com a Band News FM. Tudo bem, secretário? E falar desse tema tão importante que é a educação. Bom dia, secretário. O secretário sumiu o áudio do secretário no comecinho, na hora do bom dia, mas a gente conseguiu restabelecer aqui o áudio. Bom, secretário, as escolas em São Paulo foram as primeiras a serem fechadas ali quando surgiu a pandemia, quando foi decretada a pandemia, obviamente no mundo inteiro. E qual foi o critério levado agora em consideração para que os colégios continuassem sendo abertos e também para esse ano letivo de 2021. Queria que o senhor falasse de maneira resumida, para começar a nossa conversa, qual a situação em que estamos e qual o planejamento para 2021. Bom, André, é muito importante a gente lembrar que a gente começou a pandemia com um conhecimento, né? E a ciência desde então tem evoluído. Eu costumo dar muito exemplo da máscara, por exemplo. Em março, a Organização Mundial de Saúde disse que máscara não adiantava. Em final de abril, início de maio, máscara era obrigatório, com multa, com isso, com todo mundo falando da importância do uso da máscara, e até hoje estamos. Porque aprendemos ao longo desse período. E na educação não foi diferente. Quando a gente começou com Covid, o entendimento era da ciência, é uma gripe. Portanto, se é uma gripe, as crianças são um fator, sim, importante a ser considerado para espalhar o vírus. Como outras gripes, a criança é sim um fator. Mas o que a ciência aprendeu ao longo desse tempo, André, é que a Covid-19 ela é diferente de outros processos, como as gripes normais. A criança não é um fator de espalhar o vírus, ela não é o principal fator, aliás, muito longe disso. Hoje a ciência mostra que a escola é um ambiente seguro, nossos problemas estão em outros, e agora chegou no momento onde a gente precisa fazer escolhas mais do que nunca. A gente já teve todas as dificuldades no ano de 2020, está na hora de a gente dizer se a gente quer bar aberto ou se a gente quer escola aberta. Não dá mais para deixar bar aberto e escola fechada. Tomara a Deus que tudo possa ficar aberto, mas agora tem que ser prioridade da escola, das crianças aprenderem, porque senão o prejuízo será irrecuperável. Então o que nós estamos falando agora é voltar com segurança, com os protocolos, com proteção, com rodízio, mas mesmo na pior situação, priorizar as escolas, ou seja, tornar um serviço essencial como o mundo inteiro está fazendo, André. Como vai funcionar, então, com relação ao ensino público a partir de fevereiro, secretário? A partir do dia 1º de fevereiro, nós voltaremos às atividades presenciais. Dependendo da bandeira, ou seja, da cor em que o estado ou a região, porque agora é regionalizada, estiver, poderá ter mais alunos ou menos alunos. Então, por exemplo, se tiver mais restrita a circulação de pessoas, nós vamos ter até 35% apenas de alunos circulando na escola. Isso quer dizer que nós teremos um rodízio. Um grupo de alunos vai na segunda, outro grupo de alunos vai na terça, outro grupo de alunos na quarta-feira e assim sucessivamente. Por exemplo, com 8 alunos, 10 alunos no máximo por sala de aula. Não é a volta ainda como a gente imagina. E à medida que a bandeira é amarela, sobe para até 70%, e aí no verde até com a proximidade da volta mais do normal. Isso é importante para o que a gente está discutindo com os protocolos, é importante para que a gente tenha o mínimo de atividade presencial para a volta do desenvolvimento das nossas crianças como deve ser. Com relação à prefeitura, às prefeituras, né? As prefeituras têm algum tipo de autonomia, têm algum tipo de decisão? A decisão cabe ao Estado? Como é que funciona nesse sentido, por favor, secretário? O decreto traz uma mudança importante, André. A prefeitura, obviamente, ainda em havendo o decreto emergencial da pandemia nacionalmente, a decisão do STF demonstra, né, que o município pode ser mais, restringir mais. Mas dessa vez ele não pode silenciar. Né? Tem municípios que silenciaram, não falaram nem que sim, nem que não. Desta vez, o município precisa dizer, se quer dizer não, que diga que não, e quais as razões deste não, inclusive para que as pessoas possam eventualmente contestar
se a decisão não for a correta. Uma coisa importante, nós temos 2.800 escolas com atividades desde o dia 8 de setembro, viu, André? E não tivemos nenhum caso de transmissão. E muitos municípios passaram a autorizar agora, neste final de ano, a abertura das escolas. Estamos conversando com o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares. Secretário, só para deixar bem claro, eu falei na abertura, né, inclusive com bandeira vermelha as escolas ficariam e se manteriam abertas, né? Então, a bandeira, a cor da bandeira, a fase em que cada cidade, que cada região estiver, ela só vai indicar a porcentagem de alunos que vão frequentar a escola de maneira presencial, é isso, né? É isso mesmo, André. Na bandeira vermelha e na bandeira laranja é até 35%. Quando eu digo até, é porque, por exemplo, nós no estado podemos tomar decisão, não, a gente vai fazer só de 20%, mas é o até, então é um limite que o estado coloca para não ter mais pessoas circulando. Na bandeira amarela é até 70% e na bandeira verde até 100%. O senhor já citou com relação às crianças, né, ao risco ou não de as crianças frequentarem a escola. Agora, com relação aos professores que estão no chamado grupo de risco, eles vão voltar a trabalhar de forma presencial? Nas bandeiras vermelha e laranja, por exemplo, na amarela, não, porque a gente tem trabalhado com o rodízio e que esses profissionais aí vão continuar com o trabalho remoto, auxiliando a escola e os estudantes dentro dos nossos sistemas, dentro do acompanhamento que continuará tendo, né? É importante, porque mesmo voltando presencial na bandeira vermelha, por exemplo, a gente continuará tendo educação mediada por tecnologia, continuará tendo aí a necessidade de termos atendimento à distância. Então, eles ainda serão aproveitados. E essa regra é para o estudante também. O estudante que for grupo de risco e que tiver um atestado, também poderá valer esta regra. E isso é importante, né? Então, os pais que tiverem um estudante com comorbidade dentro do grupo de risco, ele tem como fazer com que o filho dele não frequente a aula de forma presencial. Essa é a única exceção, secretário? Essa deverá ser a única exceção, isso vai ser estabelecido em conjunto com o Conselho Estadual de Educação, né? Lembrando que o Conselho precisa estabelecer algumas normas que valerão para o ano letivo de 2021, assim como a gente fez no dia 19 de março de 2020 para o ano letivo de 2020. Então, nós entendemos que o melhor é dizer o seguinte, olha, se ele for grupo de risco e tiver um atestado comprovando isso, aí poderá ter uma regra desse jeito. Senão, a gente entende que deve ter o mínimo de atividade do estudante na escola. Todos nós, cidadãos, estamos na expectativa do início da vacinação aqui no nosso país, né? A gente acompanha a Europa já partindo aí para mais uma semana de vacinação, os Estados Unidos para uma segunda farmacêutica entrando também no plano de vacinação. No primeiro plano apresentado pelo governo do estado de São Paulo, os profissionais da educação não aparecem no grupo prioritário. Existe algum tipo de conversa envolvendo a Secretaria de Educação e o governo do estado? Não, na verdade a gente já falou sobre isso, a gente considera assim professores como um dos grupos prioritários, mas aí, André, tem uma lista de precedência que é importante a gente falar. Se eu tenho poucas vacinas e não temos poucas vacinas, é aqui lamentável que o governo federal ainda não assuma a sua liderança, porque isso deveria ser responsabilidade do governo federal, deveríamos ter mais vacinas de outras empresas também, né? Nós temos aqui o trabalho com o governador João Dória com a Coronavac, mas se eu não tenho vacina para todos, André, por onde eu começo? A gente começa com aqueles que têm mais chance, com mais risco de efetivamente falecerem com esta doença. Então, isso é muito, muito importante fazer essa diferença. Eu dou sempre exemplo, André, meu pai tem efizema pulmonar, ele tem 56%, 58% do pulmão comprometido, porque ele fumou a vida inteira. Se ele pegar a Covid-19, será um risco muito grande. Se eu tivesse uma vacina, eu daria para meu pai, que tem um risco de morte muito grande, ou para meu filho, que é adolescente, que a chance é baixíssima de ter, ou para mim mesmo, né? Eu já tive, obviamente, nesse caso, o exemplo não fica tão bom, mas o que eu quero dizer, nós temos poucas vacinas, a gente precisa priorizar os grupos que mais têm chance de falecer, para que o vô e a avó tenham contato com todos da sociedade, possam ter mais chances de sobreviver. É muito claro o percentual aí, próximo de 80% de pessoas de casos de morte são
de pessoas que têm mais de 60 anos. Precisamos começar por esse. E logo depois, sim, vir professores, vir os policiais, que são serviços essenciais para a nossa sociedade. Bom, a gente está falando do ano que vem, né? A gente está falando do início da campanha de vacinação. Eu queria voltar um pouquinho para o presente. As aulas terminam nesta quarta-feira, né? Depois de amanhã. O ano letivo de 2020 termina depois de amanhã. Ninguém vai ser reprovado e eu queria que o senhor falasse... Eu li uma reportagem de que milhares de atividades ainda não foram entregues. Ainda tem muita atividade para ser entregue? Bom, André, obrigado pela pergunta. Vamos lá. A história de ninguém reprova não é exatamente assim. O aluno tem que entregar um mínimo de atividades para considerar a presença. Isso foi estabelecido aqui no Estado, tanto para valorizar quem está entregando, quanto para ter um parâmetro mínimo, né? Porque senão o aluno simplesmente não entrega nada e continua avançando, não participa de nada e continuaria avançando. Então, o que nós estabelecemos aqui é que a escola vai poder fazer este peso, obviamente, não é só participar da aula online, não é só participar, por exemplo, das aulas na televisão ou do aplicativo CMSP, do Centro de Mídias, mas tem o material escrito, então ele minimamente tem que entregar para garantir. Mesmo que o conteúdo não esteja correto, que tenha eventuais erros, por exemplo, nós não faremos aí sim, obviamente, um olhar de, o aluno não tem o conhecimento mínimo para passar. Não, a primeira pergunta é de vínculo, André. Você entregou todas as atividades? Você tem o mínimo de atividades para poder passar? Então você consegue avançar. Esse é um ponto importante. Então nós estamos numa cruzada muito importante indo atrás de todos os estudantes. Hoje já tem muito mais atividade entregue, a gente está subindo no sistema até o final desta semana agora, e aí a gente vai ter um balanço melhor de quantos alunos ainda não entregaram atividades. Lembrando que em janeiro a gente vai dar a possibilidade de recuperação. O aluno que eventualmente não conseguir passar neste momento, pode procurar a escola e a gente vai estar abrindo um programa de recuperação no mês de janeiro para os alunos que mais precisam. O senhor acabou de falar que ainda não saiu esse balanço, né? Exato. Então, vocês ainda não têm um perfil desse estudante que não conseguiu entregar as atividades, né? A gente sabe que a gente vive, infelizmente, num país extremamente desigual, né? Nem todo mundo tem acesso a computadores, à internet, né? Não dá para ainda dizer... não dá para ainda traçar um perfil dos alunos que não entregaram essas atividades, né, secretário? Não, ainda não. Ele é um mix, viu? Não existe um perfil do tipo assim, os alunos da extrema pobreza estão entregando menos porque eles não têm condições. Por termos uma multiplataforma e podemos aceitar, por exemplo, material impresso, né? A gente mandou, inclusive, materiais impressos, então ele entrega uma ficha de leitura do livrinho que a gente enviou, ele pode entregar os cadernos do Aprender Sempre, que é um material nosso impresso que a gente também entregou. Então, mesmo os alunos de famílias que não tenham, eventualmente, a condição de estar assistindo uma aula online, por exemplo, estão tendo a condição de entregar esse material minimamente. Isso é importante. Então, a gente tem um mix de coisas distintas entre os alunos que estão fazendo. A gente vai ter, obviamente, esse perfil melhor aí na última semana de dezembro. Secretário, com relação ao programa Merenda em Casa, né, o programa no qual foram entregues R$55 para serem para compra de alimentos, esse programa está mantido para 2021? Queria que o senhor falasse sobre isso, por favor. Merenda em Casa. Não, o programa não está mantido por hora para o ano de 2021, especialmente porque a gente começa a volta das atividades presenciais, até porque o recurso que a gente utiliza para auxiliar com merenda em casa, ele é o mesmo que a gente vai utilizar para manter toda a escola, obviamente, funcionando. Então, a probabilidade é de que nós tenhamos a volta às aulas, obviamente aí presenciais, e, portanto, dando a merenda dentro das escolas, não necessariamente teremos mais o programa Merenda em Casa no ano de 2021. Essa decisão poderá ser revista à medida que vamos vendo como ficará o ano de 2021, propriamente dito, em janeiro. Secretário, já agradecendo aqui a sua participação no Band News São Paulo, na Band News FM, eu queria, por gentileza, que o senhor só repetisse com relação aos professores do grupo de risco, porque são muitas as perguntas. As pessoas, já dizia o poeta, secretário, que a audiência do rádio é rotativa, então as pessoas vão ligando, ouvem o secretário estadual da Educação na Band News FM e chegaram, de verdade, dezenas de perguntas com relação à volta ou não aos trabalhos lá no dia 1º de fevereiro dos professores que se encontram no chamado grupo de risco. Por favor, queria que o senhor repetisse.
Bom, vamos lá. Voltar ao trabalho, voltamos todos nós, né? Aquele que é grupo de risco, né, obviamente tendo atestado para isso, ele poderá apresentar o atestado e continuará trabalhando à distância. Essa é a diferença, e aí teremos a divisão das tarefas, das atividades feitas pela escola para os professores de risco. E se for necessário contratarmos mais professores para garantir a volta, o faremos também. Secretário Estadual da Educação, Rocieli Soares, muito obrigado aqui por atender a Band News FM. Um ótimo Natal, um grande 2021, uma ótima sorte para todos nós nesses próximos meses. Obrigado, viu, secretário? André, muito obrigado, agradeço a paciência de todos. Eu tenho dito que assim, os prejuízos que a gente teve esse ano foram tão duros, tão difíceis para a educação. Está na hora da nossa sociedade fazer uma escolha. Não dá para ficar com bar aberto, André, e escola fechada no nosso país. Nós precisamos priorizar de fato, tomar todos os cuidados para que a gente possa ter os nossos estudantes de novo, com os nossos profissionais em segurança nas nossas escolas. Eu desejo profundamente um Feliz Natal a todos e que 2021 será um ano melhor para todos nós. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, bom dia, boa semana.